Xiaomi. Cara, além de ser uma das marcas mais pedidas, já no começo de 2025 foi simplesmente uma das marcas que mais inovou em celular. Não só por trazer novos modelos, inclusive muitos modelos recentes, muito bons, modelos que já eram bons, que ficaram ainda melhores, sem contar que a gente tá tendo um pouco mais de disponibilidade de alguns outros modelos que já tinham sido lançados. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi atualizar a lista com os melhores Xiaomi pra você comprar hoje em dia, como sempre, desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelo mais baratinho de todos, abaixo dos R$1.000. Sendo muito honesto, não é uma faixa de preço que normalmente a Xiaomi domina. Ou seja, ela não entrega os melhores celulares nessa faixa de preço. E querendo ou não, o único que acaba se destacando um pouquinho mais acaba sendo o mais novo Redmi 14C, que é um celular um pouco mais recente. Inclusive, ele ficou com um design lindo. Sério, ele ficou com um design digno de celular topo de linha. Manteve aquela câmera padrão que a Xiaomi tá adotando, que é basicamente um conjunto grandão no meio. Só que ela tem muitas variações de cores, inclusive tem uma que parece, sei lá, um oceano. Cara, é muito lindo. E como eu falei, dessa faixa de preço acaba sendo um pouco mais limitado e ele acaba sendo um meio que único e interessante, mas ainda assim ele não é tanto assim. Bom, aqui a gente tem um celular com 4 até 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, já tem uma bateria de 5.160 mAh. No geral, esse conjunto em si é muito bom, armazenamento muito bom já. Tem uma câmera relativamente decente, pra Xiaomi, sendo muito honesto, tá muito bom. Pela faixa de preço, cara, ela já traz um bom desfoque, já traz um bom detalhamento, e até pra vídeo foi um negócio que eu fiquei chocado, porque realmente ficou muito bom. O sensor principal de 50 megapixels, com uma lente de abertura de f1.8, a configuração meio padrão, além de uma tela de 6.88 polegadas, que é uma tela gigante, que é IPS, já tem 120 Hz, e hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 800 a R$1.000. Só que aí que tá o problema. Esse celular acaba tendo dois problemas, que primeiro, com relação à tela, é uma tela no geral muito boa, mas infelizmente é só HD de resolução, mas o ponto principal é mais o processador, que nesse caso ele acaba vindo com o incrível Helio G81 Ultra, que é simplesmente um processador extremamente fraco. Cara, é um processador que vai te entregar uma performance que, principalmente em comparação com outros modelos, é muito fraco. É um desempenho que é simplesmente questão de tempo para começar a travar, sendo que na mesma faixa de preço já consegue pegar um Samsung A16 ou um Motorola G35, que trazem as mesmas configurações, em alguns casos até um pouco melhor, e processadores muito mais potentes. E não é só esse que eu não recomendo, tá? Também o Poco C65, Redmi Note 13 4G são celulares que eu, sendo muito honesto, não recomendo. Qualquer outro celular de marcas concorrentes principais vai trazer uma potência infinitamente melhor. Já subindo um pouco mais, uma nova opção que acaba sendo um pouquinho mais interessante, um pouco mais recente, acaba sendo o Redmi Note 14 5G. Cara, o interessante desse celular é que a Xiaomi tentou fazer um celular muito completo em todos os aspectos, desde preço até realmente o que o celular entrega. Então ele já tem uma tela muito boa, aquela configuração padrão da Xiaomi, uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED, 120 Hz. Bateria também a mesma coisa, aqui ele traz uma bateria de 5.500 mAh, que já é uma bateria muito boa, um pouquinho maior do que a média. E também câmera, ela até tentou. Aqui ela traz um sensor principal de 108 megapixels e um frontal de 20. O frontal, sendo muito honesto, foi uma câmera que me surpreendeu muito, ainda mais pelos padrões de Xiaomi pra câmera frontal, que a Xiaomi, pra quem não sabe, ela normalmente é uma marca que ela caga pra câmera frontal. Essa não, ela realmente tem uma qualidade muito boa, tem boa saturação, bom contraste, bom nível de nitidez. Já a câmera traseira, cara, sendo muito honesto, ela é uma câmera boa, ela traz um bom detalhamento, traz um bom nível de desfoque, que acaba cagando é com relação ao pós-processamento que a Xiaomi traz, que acaba deixando a imagem levemente escura e também com contraste muito elevado. Então você percebe que pontos pretos, pontos brancos, eles ficam muito exagerados. Não vou mentir, fica até feio, mas ainda assim a qualidade da imagem é muito boa. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica na casa dos seus R$1.000 a R$1.300, o que novamente aqui acaba sendo o mesmo problema do outro celular, que é com relação ao processador. Nesse caso a Xiaomi resolveu colocar simplesmente um Helio G99 Ultra, que não é um processador ruim, muito pelo contrário, é um processador muito bom. Mas novamente, celulares como o A16, o G35 vão entregar exatamente a mesma coisa, só com um pouco mais de potência. Agora, caminhando um pouco a mais, aí sim a gente começa a entrar na faixa de preço que a Xiaomi meio que domina. Em geral, celulares muito de entrada, a Xiaomi não é tão boa assim, mas quando a gente começa a falar de intermediários caminhando para topo de linha, cara, são melhores. E nesse caso aqui a gente acaba encontrando os incríveis Poco X6 e o X6 Pro. Na faixa aí de seus R$1.400 a R$1.800, a gente já começa a encontrar esses celulares porque simplesmente com os novos lançamentos eles acabaram abaixando de preço, o que fez eles se tornarem celulares ainda melhores. Aqui no geral eles trazem novamente exatamente a mesma configuração de tela, AMOLED 6.67 polegadas, 120 Hz. O ponto principal de diferença tá levemente no design e também com relação ao processador. Aqui no caso o Poco X6 5G, como a maioria já sabe, ele vem com o Snapdragon 7S Gen 2. É um processador maravilhoso, dá conta de milhares de tarefas tranquilamente, já dá conta de rodar games pesados, é muito bom pro dia a dia, mas querendo ou não acaba sendo destaque o Poco X6 Pro, porque principalmente pelo preço, o ponto que ele mais se destaca é a potência. Isso porque é praticamente você comprar um Celta com motor V8, porque ele vem simplesmente com um Dimensity 8300 Ultra, que é um processador absurdamente potente. Ele chega próximo a bater de frente de um processador topo de linha
linha com preço de intermediário. E novamente ele continua sendo e mantendo o celular mais potente na faixa de preço, só que agora ele tá mais barato ainda. Fora as câmeras, que sendo muito honesto, pela faixa de preço são câmeras boas, eu não diria que são ótimas, mas elas entregam uma boa qualidade de foto. O único ponto é novamente um excesso de contraste e também a Xiaomi no geral, principalmente esses modelos não tão novos, eles não lidam muito bem com o excesso de luz. São pontos que tem muita luz, eles acabam estourando, ou quando você tem uma luz mais forte, tipo softbox, ele acaba dissipando aquela luz e fica aquele efeito meio embaçado. Mas pra fotos, pra uso no dia a dia no geral, são celulares, assim, incríveis. E o ponto principal é o preço. Hoje, atualmente, um Poco X6 5G tá na faixa aí dos seus 1.400 a 1.600 reais, enquanto o X6 Pro você tá conseguindo encontrar ele na faixa aí dos seus 1.800. Mas agora sim, nas inovações, aqui a gente, obviamente, tem dois lançamentos que são simplesmente maravilhosos, são continuações muito boas, que acaba sendo o Redmi Note 14 Pro 5G e o Poco X7 normal. No geral, eles basicamente seguem a mesma pegada dos antecessores, e aqui eu já vou ser muito direto. Eles basicamente são os mesmos smartphones, e o ponto principal de diferença tá na câmera. Basicamente, um tem uma câmera levemente melhor do que a outra. Mas resumindo, eles têm a mesma tela, que no caso, aquele padrão da Xiaomi, mantém também a mesma proteção de tela, que é o Gorilla Glass Victus 2, uma proteção muito boa, bateria de 5.110 mAh, design que também, cara, eu juro, se não tivesse um Poco gigantesco escrito atrás do Poco X7, seria exatamente o mesmo celular. O que realmente vai mudar, como eu falei, com relação às câmeras, que segue no caso a mesma pegada dos anteriores, que no caso tinha o 13 Pro 5G e o Poco X6 5G. Resumindo conversa, o X7 agora ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.5, já o 14 Pro 5G ele vem com uma câmera de 200 megapixels com uma lente de abertura de f1.65. Nossa, não, a câmera então é muito melhor, 200 megapixels. Bom, megapixel não é sinônimo de qualidade. Sendo muito honesto, eu poderia muito bem ficar falando, não, melhorou demais, a diferença é muito grande, mas não. Basicamente as câmeras são muito parecidas, mas isso não é algo ruim, porque, cara, sério, eu tiro o chapéu pra Xiaomi, porque realmente as câmeras melhoraram muito. A câmera do Poco X7, cara, eu fiquei chocado quando eu vi a qualidade. É uma câmera que ficou muito boa. Como sempre, a frontal a Xiaomi consegue sempre cagar. Não gostei da câmera frontal, não fica um resultado bom, a qualidade ficou uma merda. Mas a traseira, cara, simplesmente incrível, cara. Ela tem uma suavidade de imagem, não é aquele pós-processamento que tenta forçar uma nitidez. O desfoque da imagem fica muito bom. A saturação, na minha opinião, tá no ponto ideal. Nível de contraste também tá bom, embora ainda assim tá um pouquinho elevado, mas tá melhor em comparação com anteriores. Ainda assim, pode melhorar no quesito contra a luz, mas realmente, cara, foi uma câmera que melhorou muito no quesito qualidade, cara. E sendo muito honesto, a diferença principal do 14 Pro 5G mais com relação com o Poco X7 na qualidade de imagem é com relação à foto. Ele realmente vai conseguir captar um pouco mais de detalhe e o sensor realmente é muito bom nesse quesito, mas os dois ainda assim são maravilhosos. E o ponto principal é claro com relação ao processador, que nesse caso ele vem com o Dimensity 7300 Ultra, que sim, é um processador mais fraco em comparação com o do X6 Pro, mas ainda assim, por conta desse upgrade nas câmeras, eu diria que agora ele tá um pouquinho mais completo. E ainda assim é um processador absurdamente potente, consegue rodar qualquer jogo tranquilamente. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o Poco X7 tá na faixa de seus R$1.900, enquanto o 14 Pro fica na casa aí dos seus 2.100. Sendo muito honesto, eu iria de Poco X7. Mas agora, é claro, o lançamento mais aguardado de todos, que acabou sendo o mais chocante, que no caso foi Poco X7 Pro. A Xiaomi já tinha lançado uma lenda e agora lançou a versão melhorada dela. E realmente ele agora ficou um celular muito completo pela faixa de preço. E aqui no caso traz aquela mesma configuração de tela, AMOLED, 120 Hz, mesmo tamanho, com a diferença na bateria, que a gente já tem uma bateria de 6.000 mAh, mantém basicamente as mesmas câmeras do X7 5G, com o diferencial que já grava em 4K 60 FPS. X7 5G só grava em 4K 30. É besta, mas faz muita diferença. Mas obviamente, é claro, o ponto principal acaba sendo o processador, que é o ponto que esse celular é mais destacado. E nesse caso o anterior vinha com 8300 e nesse caso ele vem com o Dimensity 8400 Ultra, que é a versão melhorada desse processador. Melhorou muito também. Já era um processador potente e agora conseguiu ficar ainda mais, e pelo preço realmente é um negócio surreal, porque para um efeito comparativo, celulares nessa mesma faixa de preço normalmente vem com o Snapdragon 8 Gen 2, que já é um processador muito potente, entrega uma performance maravilhosa, e esse carinha, o Dimensity, ele consegue trazer 40 a 50% a mais de potência, tudo isso custando a mesma faixa de preço, que hoje atualmente está na faixa de seus 2.500 a 2.700 reais. Sendo muito honesto, eu acho que ainda ele tá um pouco caro esse celular, mas ainda assim é um celular que eu tô recomendando muito mais, até mais do que o X6 Pro. Isso porque realmente a Xiaomi conseguiu entregar em todos os aspectos. Ele traz uma tela boa, uma bateria muito boa, um processador que nem se fala, e agora câmeras minimamente boas. O único ponto é realmente a frontal, que é um lixo, mas ainda assim já é uma boa melhora. Já caminhando um pouco mais pro topo de linha, digamos assim, a gente tem um modelo que ele tem uma necessidade um pouco mais específica, que acaba sendo o Xiaomi 14T. Já sendo muito direto, ele não tem um custo-benefício tão interessante assim quanto os outros modelos. Ele é um celular muito bom, mas como eu falei, ele é para atender uma necessidade muito mais específica, que no caso são as câmeras. No geral, o celular é muito completo, a tela
já muda aqui um pouco, que no caso vai para uma tela de 6.67 polegadas AMOLED, só que com 144 Hz. Aqui no caso a gente acaba tendo um downgrade, ou seja, uma queda no desempenho, que nesse caso a gente vai para um 8300 Ultra de processador, que é o mesmo do X6 Pro. Só que o ponto principal acaba sendo as câmeras. Nesse caso aqui ele traz um conjunto de 3 câmeras, sendo a principal e ultra-wide 50 megapixels. Só que o ponto a mais é que ela utiliza lentes da Leica, que é uma marca alemã muito renomada. E cara, realmente é uma qualidade de imagem muito boa. No geral, é um celular muito potente, tem uma tela muito boa e acaba tendo esse ponto extra na câmera. Aqui a gente já tem uma câmera frontal que realmente é boa, ela já grava em 4K. Cara, sendo muito honesto, eu gostei muito. Inclusive, eu achei a qualidade melhor do que do S23. Não no quesito qualidade de imagem em si, mas mais no quesito da saturação, contraste. Cara, infinitamente melhor. Pena que só grava em 4K 30 FPS. Já na traseira aqui a gente também já grava em 4K 60 FPS e realmente tem uma melhora muito boa. Qualidade de gravação muito boa, cara, melhorou muito o contraste, conseguiu segurar muito melhor pontos de luz em excesso. Os únicos 2 pontos negativos é que com relação ao desfoque, o autofoco dela é bom, só que ele acaba não sendo muito inteligente. Ele começa tipo bugar o foco e variar ele. Ele começa a tentar focar na minha mão e no meu rosto, na minha mão e no meu rosto. Isso eu achei bem irritante. E também com relação ao pós-processamento, que no caso ele tenta deixar a imagem um pouquinho mais escura para conter um pouco mais desse contraste elevado, pelo menos dá essa impressão. E com relação ao preço dele, hoje atualmente está na faixa de seus R$3.700, que, sendo muito honesto, é um celular muito bom, muito completo, mas na mesma faixa de preço eu também recomendaria o S24 FE e também o Zenfone 10 se você busca qualidade de câmera e até também com relação à potência. Mas ainda assim é um celular muito completo, mas sendo muito honesto, não é o que eu mais recomendo. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!